Ronaldão, que coisa, hein? Não, eu vou falar uma coisa pra você, menina Renata. Eu tô aqui tranquilo pra falar o que eu vou falar agora. Eita. Vai. O Corinthians foi amassado pela força de vontade do esporte. Aquele Mateuzinho, quando ele faz o gol, dá uma olhada quando ele faz o gol. Ele põe todo mundo pra dormir, ó. E ninguém. E o Maicon vem acompanhando ele. É. E quase toma mais um gol no finalzinho. Eu ia falar o segundo, mas tomou 3. No finalzinho, que o Ramalho vem lá de trás acompanhando o atacante. Se não é o Hugo fazer defesa no final, eram 2-0, que eram pra ser 5. A vergonha que vocês passaram ontem foi uma vergonha. E o Dorival vem na coletiva. Dorival, você tá de brincadeira, Dorival. Falar que o time jogou. O time não jogou. O time entrou com um salto alto desse tamanho, ó. Desse tamanho vocês entraram. Com um salto alto desse tamanho, vocês entraram em campo ontem. Agora o Mateuzinho parecia o Carlos Alberto, parecia o Cafu. Eu sou o Cafu hoje. Vocês estão de brincadeira. Esse Ramalho tá fazendo aula. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo pra vocês mais um cortezinho do programa Jogo Aberto, trazendo as últimas informações do Corinthians. Então, a partir desse momento, a gente vai repercutir, vai reagir a todas essas informações. Vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho dessa derrota vexatória do Corinthians para o Sport. O Corinthians acabou perdendo o jogo. Sinceramente, eu analisando a partida ontem, assistindo o jogo, a gente sabe que o Corinthians tem muita dificuldade porque não contratou na primeira janela e na segunda janela, porque na primeira janela o Corinthians contratou apenas o lateral esquerdo argentino Fabrício Angileri. E na segunda janela, o Corinthians acabou contratando somente o Vitinho. Então, ontem, Dorival estava com muito desfalque. Mas isso não pode ser uma justificativa. O Sport tinha apenas uma vitória no campeonato contra o Grêmio fora de casa. E ontem o Sport venceu o Corinthians em casa, então foi a segunda vitória do Sport, uma fora e a outra em casa. O Sport não vencia aproximadamente aí desde o dia 8 de março, quando acabou ganhando o campeonato pernambucano. Então, o Sport, acredito eu, que já está rebaixado. O Sport já está rebaixado. Acho que seria um milagre muito grande do Sport conseguir sair desse rebaixamento. Acho que um time Sport, Juventude, já são considerados rebaixados. Corinthians é o 10º lugar no Campeonato Brasileiro, né? No Brasileirão, são 24 rodadas que o Corinthians já tem, 7 vitórias, 8 empates e 9 derrotas. Perceba que os empates e as derrotas do Corinthians, elas são mais do que as vitórias. Então, o alerta no Corinthians precisa de ser ligado o quanto antes. Corinthians fez 24 gols no Campeonato Brasileiro e tomou 29, um déficit, um negativo de 5 gols, né? Um aproveitamento apenas de 40%. Isso é muito pouco. Uma folha salarial que o Corinthians tem de mais de 20 milhões por mês, com o Memphis Depay ganhando mais de 6 milhões por mês, juntando aí os gatilhos do contrato, né? O Memphis atingindo, né, os gatilhos do contrato. Então, chega a ganhar 6 milhões passando. O Corinthians já está devendo a maior grana pro Memphis. Vai precisar fazer acordo. E quando o Memphis for sair do Corinthians, ele ainda vai acionar o clube na justiça. Essa é a minha opinião. Agora, vamos aguardar para vocês sentirem aí a temperatura na medida certa dessa relação de Memphis e essa atual diretoria, porque o Memphis tem
discorda de muita coisa. Até porque quem contratou o Memphis foi o Augusto Melo, e não Osmar Stable. Então a gente precisa de olhar bem essa situação do Corinthians. Mesmo o Corinthians não estando bem no Brasileirão, o ano do Timão, sei lá, eu acho que pode ser considerado aí um ano até que bom. Por que eu falo isso? Com tudo que tem acontecido, os problemas do Corinthians, né? Cartão corporativo, mudança de presidente, impeachment, né? Indiciamento da Polícia Civil, denúncia do Ministério Público, transferban, acho que o Corinthians pode falar que o ano não é ruim porque acabou ganhando o Paulistão, né? E agora está na semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Pode passar? Pode. Pode não passar também? Não. Mas só que o Corinthians precisa tomar cuidado, porque se o Corinthians for campeão da Copa do Brasil e se for rebaixado, vai jogar o ano fora. Mas o Corinthians pode não ser campeão da Copa do Brasil e também ser rebaixado no Brasileirão. Então sim, Dorival precisa ligar esse alerta o quanto antes possível. O Corinthians precisa focar no Brasileirão. O Corinthians precisa focar. Por quê? Porque a Copa do Brasil é só dia 10 e 14 de dezembro contra o Cruzeiro. E nessas datas, o Brasileirão já até acabou. Então se o Corinthians for eliminado na semifinal da Copa do Brasil, o Corinthians não tem como fazer mais nada do Brasileirão, porque já acabou. Pode ser eliminado e já está rebaixado no Brasileirão. Por enquanto, o Timão tem que esquecer a Copa do Brasil, né? Esquecer a Copa do Brasil e focar no brasileiro, senão a coisa pode ficar feia. O esporte tem até bons valores, né? Mas não pode, o Corinthians não pode tropeçar diante de um time que está na zona de rebaixamento. Isso é uma vergonha. Mesmo tendo desfalque, não tendo, o Corinthians não pode tropeçar. Olha para você ver a sequência do Corinthians, é uma sequência muito difícil. O Corinthians tem aí, o próximo jogo é o Flamengo, depois tem Internacional, depois tem o Mirassol, só pedreira, né? No segundo tempo, ontem, o técnico do Corinthians, Dorival Júnior, acabou fazendo algumas mexidas, né? Entrou aí o Thales Magno e o Romero. Ambos não fizeram nada. Acho que já acabou o ciclo desses dois jogadores no Corinthians. Eles não têm conseguido performar. E Dorival vem com conversinha na entrevista coletiva, que o esporte tá jogando muito. Que o esporte tá jogando muito é o Corinthians, que não jogou nada. Fazendo uma ressalva aqui, porque Dorival Júnior, coitado, veio para o Corinthians, acabou sendo enganado. Mas como assim? Porque ele só veio com o Corinthians, porque o diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, foi até a casa dele, em Florianópolis, e prometeu, se você aceitar a proposta do Corinthians, a gente vai te dar de 4 a 5 reforços. E aí o Dorival confiou no Fabinho Soldado, da diretoria do Corinthians, e veio. Porém, a diretoria do Corinthians pisou na bola, porque não cumpriu. O Corinthians sofreu um transfer ban, por causa que não pagou aí em torno de 35 milhões ao Santos Laguna do México, né, na contratação do zagueiro Félix Torres. E por isso o Corinthians ficou impedido de contratar. Então o Dorival tem que ligar esse alerta, cobrar esses jogadores, porque eles têm que dar muito mais do que deu. Porque ontem foi uma vergonha. O time inteiro foi um vexame, uma vergonha. Isso não pode mais acontecer. O Corinthians tem que, os jogadores, tem que entender que tem que nos representar. Tem que representar o torcedor corintiano. Tem que honrar a camisa, com raça, com luta, com dedicação, com inspiração, tá? Sabe? Representar o torcedor em campo. Coisa que o time não fez ontem, na minha opinião. Perdeu para o Sport sem poder de reação. O que o Corinthians jogou? Nada.
O Corinthians não teve uma criação. O Corinthians não tinha infiltração. O Corinthians não tem uma virada de bola. O Corinthians não tem uma jogada, trabalhar. O Corinthians não tem nada. Então, ontem foi um jogo para ser esquecido. E aí, fiel, o que vocês acharam do jogo? Use o espaço no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like para fortalecer o nosso trabalho e o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar o nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Detalhe, não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo em primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.